Dezembro é o mês do Natal. As casas e as ruas, o comércio, fica todo iluminado, enfeitado. O comércio muda o seu horário de atendimento. Há uma busca incessante por presentes, por preparar a ceia de Natal. As empresas e os grupos de amigos correm para organizar momentos de confraternização. Mas qual é o verdadeiro sentido do Natal? É esse consumo desenfreado, essa busca incessante pela diversão? Ou existe algo mais por trás dessa celebração milenar? Em 1843, um autor fazia essa mesma pergunta. Por que o Natal perdeu o seu significado? Por que as pessoas não se reuniam mais para celebrar o Natal? Por que as máquinas das indústrias não podiam parar um momento, um dia, para que os seus operários pudessem ter um descanso e, juntos com a sua família, celebrar o Natal? Este autor era Charles Dickens. Olá, sou Cristiane Azevedo e apresento para você a novela Uma Canção de Natal, do escritor inglês Charles Dickens. Charles Dickens nasceu na Inglaterra. Aos 12 anos, ele teve que acompanhar a sua família para a prisão, porque o seu pai foi preso porque ele não tinha condições de pagar as suas dívidas. E na Inglaterra, naquela época, quando uma pessoa era presa por conta de suas dívidas, ela podia levar a família para a prisão. Ele conseguiu um emprego numa fábrica de graxa. Nessa fábrica, ele colava o rótulo nas latinhas de graxa e morou no porão dessa fábrica. Conviveu com os ratos e as baratas, ele mesmo conta isso. Uma parenta, uma tia do Charles Dickens, faleceu e deixou a sua herança para o pai do Charles Dickens. Com isso, ele consegue quitar a sua dívida e tirar a família da prisão. No entanto, ele não busca o Charles lá na fábrica. E essa experiência de abandono vai marcar profundamente a vida desse autor. Ele se casa, tem 12 filhos. Sua vida financeira é sempre instável, apesar do seu sucesso, e ele sempre se incomodou com a miséria, com a situação das crianças e das mulheres abandonadas. Realizou programas sociais para construir orfanatos e abrigos para as pessoas sem teto. Ele é autor de inúmeros clássicos: Oliver Twist, que tem vídeo aqui no canal, David Copperfield, A Casa Soturna, Grandes Esperanças e muitos outros livros. Uma Canção de Natal foi publicado em 1843. Charles Dickens, naquele ano, queria que as autoridades se organizassem para realizar uma festa de Natal para as crianças pobres. Porém, tanto as crianças quanto o Natal não estavam na lista de prioridades das autoridades. Então, ele teve a seguinte ideia: escrever uma história que despertasse nas pessoas um desejo de reviver o Natal e as tradições natalinas. Daí ele escreve
Uma Canção de Natal. O livro foi publicado no dia 19 de dezembro e até o dia de Natal daquele ano foram vendidas mais de 6.000 cópias. Era um objeto perfeito para se dar de presente. Uma encadernação bonita, letras douradas e o preço muito acessível. Porém, o preço de capa não cobria os gastos da produção do livro. Charles Dickens e a editora tiveram um enorme prejuízo, que foi dividido igualmente entre os dois. Mas o desejo do autor foi alcançado. Naquele ano, as pessoas foram tocadas por aquela história e muitas tradições do Natal que estavam abandonadas foram revividas naquele ano. Uma Canção de Natal é a primeira de uma série de 20 ou mais histórias que esse autor escreveu sobre o Natal. Porém, ela marcou tanto que até hoje ela é traduzida, transformada em filme e é sempre reeditada em muitos países. Mas do que se trata essa história? Neste livro, nesta novela, o leitor conhecerá o Sr. Scrooge, um velho sovina, seco, mal-humorado, insensível às necessidades, aos sofrimentos dos outros e que construiu um muro invisível que não permitia que as pessoas se aproximassem dele. Nos dias que antecedem o Natal, o Sr. Scrooge vai viver uma experiência sobrenatural. Ele vai entrar em contato com 4 espíritos, do outro mundo. O primeiro deles é o espírito, é a alma penada do seu ex-sócio, o Sr. Marley, que havia morrido há 7 anos. Marley, que estava mortinho da Silva, aparece para o Scrooge e tenta alertá-lo sobre os horrores que ele, Marley, está sofrendo lá na outra vida. E ele estava ali para alertar o Scrooge, para ele mudar de vida, para que ele não passe o que ele estava passando lá naquela outra vida. Depois disso, ele vai ter contato com mais 3 espíritos guardiões. O espírito do Natal passado, que Scrooge vai reviver a sua casa paterna, vai rever sua irmã, vai ver a moça que ele foi enamorado e que ela o abandonou. Então ele vai reviver o seu Natal passado. Ele vai também acompanhar o fantasma do Natal presente. Ele terá a oportunidade de conhecer os lares e a vida de pessoas que convivem com ele, de modo que ele vai passar a conhecê-las melhor. E o pior de tudo, ele vai ver como as pessoas enxergavam ele, a opinião das pessoas sobre ele. E isso vai causar no Sr. Scrooge um espanto. Ele não imaginava que as pessoas o viam daquela maneira. Afinal de contas, ele considerava que todos que estavam ao seu redor estavam com o objetivo de tirar proveito dele, de suas posses, de alguma maneira conseguir alguma vantagem. Ele sempre achava que as pessoas que se aproximavam dele se aproximavam com segundas intenções. Depois, ele vai ter a companhia
do fantasma, do espírito do Natal futuro. Aí ele vai ter oportunidade de acompanhar o seu velório e ele vai perceber que ninguém vai no seu velório, apenas o funcionário que ele tinha e que ele maltratava pra caramba. Funcionário esse que tinha um filhinho doente, esse filhinho morre porque o Scrooge não foi capaz de ajudar o funcionário a dar um tratamento melhor para aquela criança. Ele também vai ver de forma escandalizada pessoas entrando na sua loja, na sua casa, depredando todo o seu patrimônio, tudo aquilo que ele acumulou sendo perdido. O interessante do Scrooge é que o seu apego ao dinheiro, aos bens materiais, não vem do desejo de ficar milionário, de ficar rico. Não. O seu apego ao dinheiro vem do desejo e do medo de ficar sob a dependência das outras pessoas. Ele acredita que se algum dia ele precisar de algo, ele não vai precisar contar com a ajuda de ninguém, com a ajuda desinteressada de ninguém, podendo com o seu dinheiro comprar estabilidade, comprar os médicos, comprar segurança. E Scrooge não pede nada, por isso não dá nada a ninguém, nem dinheiro, nem afeto. Ao passar pela experiência de conviver com os fantasmas, com os espíritos do Natal passado, do Natal presente e do Natal futuro, Scrooge finalmente percebe que ao se fechar, ele perdeu muito mais do que ganhou. E no final das contas, nós somos responsáveis tanto pelos nossos atos quanto pelas nossas omissões. Eu não vou te contar o final. Essa história é muito conhecida, é quase um clichê apresentar essa resenha como livro para o Natal. Mas a sua mensagem, ela é atualíssima. Mesmo tendo sido escrita há quase 200 anos atrás, a mensagem de Dickens é atualíssima. Muito mais vale partilhar as amizades, conviver com as pessoas do que o acúmulo. Eu espero você semana que vem com mais uma resenha aqui do nosso canal. Tchau! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish